Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Você sabe o que é abiogênese? Bom, a biogênese foi uma hipótese científica que durou muito tempo, desde a antiguidade. Talvez uma das teorias mais antigas sobre a origem da vida é a abiogênese. Na prática, a biogênese é uma ideia também conhecida como geração espontânea. Então, essa geração espontânea admitia que os seres vivos podiam nascer espontaneamente da matéria não viva. Isso quer dizer que um ser vivo poderia surgir de uma matéria sem vida, ao invés de surgir de um outro ser vivo? É isso mesmo. Então, não havia a necessidade de acontecer uma reprodução para que se tivesse um novo ser vivo. A gente entende que a reprodução acontece em um ser vivo, não na matéria inanimada, na matéria morta, como por exemplo, uma fruta que cai da árvore, certo? Ou um alimento que é deixado apodrecer, ou um animal que morre e é decomposto. Pois é, os antigos pensavam que os vermes que decompunham os animais mortos nasciam da carne morta desses animais. Isso é geração espontânea ou abiogênese. A palavra abiogênese, o prefixo a é a negação, tá? Não biogênese. Bio de vida, gênese de formação, de criação. Ou seja, uma vida pode ser criada fora de um ser vivo, Essa é uma tradução literal da palavra abiogênese. Bom, obviamente, esse tipo de pensamento não é mais reconhecido como verdadeiro. Alguns cientistas trabalharam para desvendar a real origem dos seres vivos e acabaram desqualificando essa forma de pensar. Um deles foi o cientista italiano chamado Francesco Redi. O Francesco Redi fez uma experiência simples e, porém, eficiente sobre a origem da vida. Bom, o Francesco Redi, ele desconfiou que as larvas que nascem da carne em decomposição, na verdade não nasciam da carne, elas eram depositadas na carne por um outro ser vivo. Para provar isso, ele fez um experimento muito simples. Ele reuniu alguns frascos limpos e colocou dentro desses frascos matéria orgânica, peixes e outras coisas mais. Tudo que poderia apodrecer e criar vermes. Porém, ele pegou duas séries, certo? Uma de teste, e uma de experimento. Então, uma de observação, e uma de teste. Então, aqui, por exemplo, ele colocou o frasco aberto, deixou a carne lá dentro e os insetos tinham livre acesso a essas garrafinhas. Na outra série, ele pegou o mesmo procedimento, só acrescentou uma coisa: uma tela, uma espécie de gaze, que ficou cobrindo a boca do frasco. Bom, o que aconteceu? As moscas, elas não conseguiam atravessar a tela e não conseguiam ter acesso à carne. Resultado, a carne que estava com a tela não criou vermes. Já a carne que estava sem tampa nenhuma, ela criou vermes. Então aí ele criou uma relação entre o verme e a presença de moscas. Bom, para confirmar essa ideia, essa hipótese dele, ele acompanhou o desenvolvimento das moscas e ele percebeu que as moscas, elas desovavam na carne
e desse ovinho saía a larva, e a larva sofria uma metamorfose e dava origem à mosca. Ninguém tinha reparado nisso antes. Pois é, o Redd fez isso. Então, isso foi um golpe na teoria da biogênese. Porém, houve mais tarde um desenvolvimento maior da ciência e passaram a trabalhar, né, com micro-organismos. Por quê? Com a descoberta dos microscópios, o desenvolvimento da microscopia, ou a descoberta dos micro-organismos, eles também ficavam com dúvidas, né, de onde surgiram os micro-organismos. E o experimento do Redd, ele usava uma tela que não impedia a passagem de micro-organismos, certo? Então, a carne, apesar de não ter moscas, ela poderia ter, por exemplo, bactérias, poderia ter fungos e decompor do mesmo jeito. Pois é, de onde surgiram as bactérias, de onde surgiram os fungos, não se sabia. Bom, então várias experiências foram feitas depois do Redd para provar a origem dos micro-organismos, mas todas elas fracassavam em alguma parte. Por exemplo, você poderia colocar ao invés da gaze uma tampa, né? Só que na forma com que eles fechavam os frascos, não permitia a passagem de oxigênio. Então isso tornava o experimento muito frágil. Mas então que um francês chamado Louis Pasteur fez um experimento definitivo que derrubou de vez a biogênese. É a experiência com as garrafas de pescoço de cisne. Bom, consistia na seguinte situação: ele pegou vários frascos, tipo balão de destilação, e ele preparou um caldo especial, né, feito de suco de beterraba, levedo de cerveja, e foi preenchendo essas garrafas com a mesma quantidade sempre. Antes, porém, ele esterilizou as garrafas. Pasteur gostava muito de mexer com calor para matar micro-organismos. Então ele fervia o caldo e fervia o frasco. Depois colocava os dois juntos, certo? Em seguida, com o calor, ele derretia e deformava o pescoço, né, dos frascos, o gargalo. Daí o nome pescoço de cisne, fazendo curvas, como se fosse um pescoço de um cisne. Bom, o que aconteceu? O caldo foi fervido, né, para matar qualquer micro-organismo que porventura tivesse entrado no caldo durante a manipulação. Então ele tornou a ferver, e ao ferver aconteceu uma coisa muito interessante. O vapor da fervura passou pelo gargalo, né, e deixou o gargalo todo suado por dentro, todo úmido, tá? E o Pasteur não usou rolhas, nenhum tipo de tampa. Por quê? Porque na hipótese do Pasteur, os micro-organismos, eles chegavam ali pelo ar, eles não nasciam da matéria orgânica, eles chegavam da atmosfera. Então ele não queria pôr rolhas, nenhum tipo de obstrução. E de fato, ele não colocou, deixou eles abertos. Pois bem, os caldos não estragaram, só estragavam quando ele cortava o pescoço de cisne. Por que isso? Porque, na verdade, os micro-organismos, como bactérias, por exemplo, e alguns esporos de fungo, eles chegam pela atmosfera, mas eles não têm movimento próprio, tá? O fato do pescoço de cisne estar todo suado, né, com a parede toda úmida, dificultava a passagem dos micro-organismos que ficavam grudados na parede do pescoço de cisne. Uma vez que ele pegava algumas garrafas e quebrava o pescoço de cisne, aí elas estragavam. Com isso, o Pasteur provou definitivamente que a hipótese da abiogênese não é válida cientificamente, tá? Hoje em dia, você acredita numa outra hipótese, a biogênese, ou seja, todo ser vivo só nasce se for de outro já existente.
nunca da matéria sem vida, tá bom? Bom, se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha, compartilhe. Até o próximo. Tchau!